Olá, querido desbravador, querida desbravadora, meu amigo e minha amiga. Estamos aqui para mais um domingo de do Clube de Desbravadores Oásis do Sul. Nós teremos diversas atividades, teremos meditação, especialidade, recreação. Esperamos que você curta e compartilhe os nossos vídeos. Um grande abraço do diretor Everton e acompanhe agora a nossa meditação. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Antônio, eu sou o capelão dos aventureiros aqui da Vista Alegre. Nós estamos meio parados por causa dessa confusão toda de pandemia. Também sou pai da Samanta e da Luara. E eles me informaram que esse vídeo é para os desbravadores da Vista Alegre. Sendo assim, espero que seja para pessoas batizadas, mas eu sei que tem batizados e não batizados. O meu assunto hoje é o elogio, receber e dar elogio. É delicado isso aí. Bom, quando a gente vai ficando mais velho, assim, mais experiente, mais bonito que nem eu, a gente verifica que a gente tem filhos, tem sobrinhos, tem uma série de coisas. E a gente tem que observar e pelo elogio a gente motivar as pessoas. Porque se tu dá um elogio, automaticamente tu pode também dar uma repressão. Porque assim, nem todas as pessoas vão só receber elogios. Ou nem todas vão ser só receber mijados entre parênteses. Então é muito importante, porque tu vai motivar o teu filho. Às vezes tu está fazendo uma atividade mecânica, por exemplo, e a criança pega a chave, leva a chave, faz uma confusão, e tu diz, não, tu está ajudando o pai. E aí ele se sente muito motivado. E assim, é muito interessante. Porque assim, independente de a gente receber ou não um elogio, nos aventureiros tem um voto que assim é muito interessante. Lá diz assim, ó, em nome de Jesus, por amor a Jesus, farei sempre o meu melhor. E eu creio, assim, eu vendo que a gente é cristão, em tudo a gente tem que fazer isso. Não para ganhar elogios, mas para a nossa vida. Eu quero ser um bom pai, eu quero ser um bom marido, eu quero ser um bom profissional, mas além de tudo, o meu pai que está lá em cima está me olhando. Então, em vez de fazer uma porcaria, eu tenho que fazer um negócio bem feito. Às vezes eu não tenho material, dinheiro para fazer o melhor, mas dentro do que eu tenho que fazer o melhor. Por exemplo, tem gente que faz uma comida com pouca coisa, faz uma comida bem saborosa. Às vezes tem umas sobrinhas minhas que faz meio grudenta, mas fica tão gostosa. E assim por diante. Então assim, ó, o cristão, nem todos são cristãos, ele tem que fazer o seu melhor. É uma obrigação nossa. Para a gente não deixar nada para o inimigo atrapalhar a gente. Bom, aí eu estou falando da minha ideia, da minha experiência, do coisa assim, e a Bíblia, o que nos diz isso? Tem uma história em Mateus, com licença, sobre o centurião. Existe um centurião, para quem não sabe, centurião é um militar na época de alta patente que mandava nos outros. E o servo dele, que ao mesmo tempo era amigo dele, ficou ruim, ficou doente, estava para morrer. E ele foi a Jesus: Senhor Jesus, meu servo passa mal e eu gostaria que o senhor curasse ele. Jesus: não, eu vou na sua casa. Dele: não precisa ir na minha casa. O senhor é Jesus. O Senhor mandou, vai acontecer. Jesus, de uma maneira especial, ele se comoveu com aquilo. Imagina, uma pessoa que nem segue tudo, já disse assim que eu tenho autoridade para curar daqui sem ir na casa dele. E ele pronunciou as seguintes palavras. Essa Bíblia é da minha mulher, eu gosto que ela é escrita em vermelho, que diz o que Jesus fala. Eu irei e lhe darei saúde. E ele disse que não precisava. E aí, o que Jesus falou para ele? Em verdade vos digo,
que nem mesmo em Israel encontrarei tanta fé. Imagina o elogio que ele deu para essa pessoa perto das outras pessoas que estavam ali. Era uma coisa assim que surpreendeu Jesus. E tinha que ser ressaltado. E está ressaltado há 2000 anos aqui na Bíblia. Um elogio, e aí mudou. Outra que tem aqui assim muito legal. É de uma mulher que não era mãe e ela não era de Israel. Ela era, como se diz, dos gentios. E a filha dela estava endemoniada. E ela foi ter com Jesus e chegou e, Senhor, me ajuda. E Jesus, até de uma maneira estranha, que eu fiquei confuso quando eu li, aí eu fui na minha professora lá, a dona Luara, que me atende um pouco, e a gente chegou num comum acordo e viu o que Jesus estava fazendo. Jesus falou assim, ó, para ela: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em termos, ele diz assim, ó, eu não posso te ajudar, porque tu é do outro país, do outro mundo, de outra religião. Eu vim para ajudar o pessoal da minha religião. E aí a mulher, como mãe, tocada pelo Espírito Santo, não, Senhor, eu preciso do Senhor. Jesus insistiu de novo. Não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos? O que ele quis dizer com isso? Cachorros era considerado o pessoal que não era de Israel, era tratado como cães. E a mulher, novamente movida pelo Espírito Santo, chegou, não, mas se é do Senhor, o seu poder é tão magnífico que as suas migalhas me bastam. Então as suas migalhas podem alimentar os cachorrinhos. E aí Jesus diz, ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E aí ele curou a filha dela. Por que ele curou a filha dela? Porque ele teve que fazer um exemplo para os outros que estavam ali, que às vezes tinham pouca fé. E a mulher que não tinha nada a ver ali, aqui, por exemplo, com a igreja, com os desbravadores, com a igreja da Vista Alegre, com os aventureiros, ela tinha mais fé que eles. E ela se humilhou para salvar sua filha. E assim, ó, o elogio é muito bom. Observe o que está acontecendo ao redor de vocês. Tanto nas pessoas que podem elogiar vocês, quanto nas pessoas que vocês podem elogiar. Os pequenos, a mãe, o trabalho da mãe em casa, que às vezes é meio repetitivo. Chegar e dizer assim, mãe, como está boa a tua comida? Ou mãe, como está arrumada a casa? Ou pai, como o senhor fez bem esse serviço? Elogiem uns aos outros. Isso é muito legal. Vou contar uma experiência minha muito triste. Eu tenho uma motinha. Ela é na Pindaíba bem ruimzinha. E aí eu fui arrumar ela, o farol parece que estava ruim, fui arrumar. Aí o rapaz arrumou e trouxe, né? E falou com o outro, opa, ela tem partida elétrica, ela está bem conservada. Outro assim, com essa idade elas não estão tão bem conservadas que nem a do senhor. E eu olhei, a minha estava um caco, mas eu fiquei tão emocionado de a minha ainda estar no nível bom, que eu te garanto que daqui para frente eu vou tratar ela muito melhor. Então o elogio muda as pessoas. E eu gostaria de fazer uma oração com vocês para encerrar. Amado Pai, Senhor, a gente somos seus filhos, temos emoções, temos tristezas, e que ajudando o outro, reconhecendo, apontando os erros, mas também apontando as nossos acertos, a gente consiga melhorar cada vez mais como pai, como irmão, como filho, como esposo, como esposa, e a gente ter um pedacinho do céu dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja. Esse é o meu voto e vocês tenham uma boa semana pela frente. Muito obrigado por tudo. Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma especialidade muito especial, que é a especialidade de nutrição. Só que não dá para eu fazer essa especialidade aqui. Então a gente vai mudar de ambiente para que a gente possa estudar um pouquinho mais sobre nutrição, para que vocês possam fazer a especialidade e completar já já. Até mais, gente! Agora sim a gente está num ambiente muito bacana para a gente falar sobre nutrição. E essa especialidade é muito especial porque olha só o que a gente estuda, os alimentos. E hoje a gente vai entender um pouquinho melhor por que é tão importante a gente comer certos tipos de alimentos e outros não.
Primeiro, a gente precisa entender por que a gente precisa se alimentar bem. Sabe, esses alimentos, eles têm uma coisinha chamada nutriente. Os nutrientes, eles são substâncias químicas que ajudam a formar o nosso metabolismo, que é o que vai nos dar energia para o nosso corpo, que vai ajudar a fazer com que o nosso corpo se recupere de feridas, machucados. Então, esses nutrientes que tem dentro desses alimentos, eles são muito importantes para a nossa saúde. Certamente você já ouviu a sua mãe falar assim, come bastante fruta porque tem bastante vitamina. Então, a vitamina é um desses nutrientes. A gente tem as proteínas, as vitaminas, os sais minerais, a gente tem as gorduras que também são um nutriente, em equilíbrio elas fazem bem para o corpo. A gente tem o carboidrato, que são os açúcares, que em quantidades corretas também fazem bem para o nosso corpo. E a gente tem uns exemplos aqui de cada um. Então a gente vai começar falando aqui de um grupo de alimentos, que são os alimentos energéticos. Os alimentos energéticos, eles são chamados assim porque eles são ricos em carboidratos, um nutriente muito importante para nos dar energia. São esses carboidratos desse grupo de alimentos que quando a gente comer vão ser absorvidos pelo nosso corpo e vão produzir energia. Outro grupo importante de alimentos são os alimentos construtores. Os alimentos construtores são aqueles alimentos que possuem muita proteína, como o ovo, os feijões. Aqui eu tenho feijão preto e aqui eu tenho feijão vermelho, feijão de vagem. Aqui tem arroz, que também tem bastante proteína. O ovo, né, ele é bastante rico em proteína. Carnes, peixes, essas coisas assim também são muito ricos em proteína. E esses alimentos, eles são importantes porque a função deles de construtores é para formar os nossos músculos. Essas proteínas vão ajudar com que os nossos músculos, todos os músculos de todo o corpo, sejam formados. O outro grupo de alimentos muito importante são os alimentos reguladores. Os alimentos reguladores são chamados assim porque eles regulam alguma coisa dentro do nosso corpo. O que eles regulam? Eles regulam o nosso metabolismo, a nossa saúde. São esses alimentos que têm muitas vitaminas e sais minerais e que vão ajudar com que o nosso corpo consiga manter o sistema imunológico, que é o sistema de defesa, em dia, né, saudável. São esses alimentos que vão ajudar com que o nosso corpo se recupere de algum problema de saúde, de alguma ferida, por causa dessas vitaminas e sais minerais que eles têm. E os principais alimentos, os alimentos que são considerados alimentos reguladores, são principalmente as frutas e os legumes. Então aqui eu tenho abacaxi, limão, banana, todos esses são alimentos reguladores. Moranga também é reguladora, cenoura, cebola, aqui couve, olha só que bonito. Todos esses são alimentos reguladores, porque eles ajudam o nosso corpo a regular o nosso metabolismo. É muito importante a gente saber disso, porque a gente precisa saber o que nós precisamos comer diariamente, né? A gente precisa saber o que a gente vai comer, o que não é legal de comer. E se a gente for olhar na Bíblia, Deus ele deixou uma dieta especial para nós. Ele disse, lá no início, quando ele criou Adão e Eva, o que era o mais saboroso, o que era o mais saudável, o que era o mais importante da gente comer. E quando Deus deu essa dieta para o ser humano, o foco de Deus era que a gente se alimentasse com isso, ó. Alimentos naturais, batata, couve, cenoura, repolho, feijão, arroz, pimentão, alho, as frutas. Tem tanta coisa que eu sei que você gosta de comer. Eu sei que você tem várias coisas aí na sua casa que você gosta de comer no almoço, no jantar, no café da manhã, que são muito saudáveis. Pois então, esses alimentos são os principais. É aquilo que Deus quer que a gente coma. Outra coisa que a gente precisa saber é que existe uma pirâmide alimentar que nos ajuda a identificar a quantidade de vezes que a gente deve comer certos tipos de alimentos por dia. Eu tenho a minha pirâmide alimentar aqui, porque é muito importante a gente ter, ó, eu vou botar essa imagem aqui para vocês verem, vocês vão receber essa imagem, aonde tem a pirâmide alimentar com as quantidades dos alimentos que Deus considera os mais saudáveis para a gente comer. Nessa pirâmide, a gente tem a quantidade de porções diárias que a gente deve comer esses alimentos. Então, as leguminosas, que são o grupo dos feijões, da soja, do grão de bico, do amendoim. Os feijões, que são as leguminosas, a gente deve comer de 1 a 3 vezes por dia.
Pensa só, como que eu vou comer 1, 2, 3 vezes por dia feijão? Posso comer no almoço, posso comer no jantar. Se eu comer pelo menos uma vez, já tá de bom tamanho. É de 1 a 3 vezes. O segundo grupo são os grãos integrais. Esses grãos integrais, a gente deve comer de 5 a 12 porções por dia. Essas porções, elas podem ser comidas várias porções numa mesma refeição, ou podem ser divididas assim ao longo do dia. Então, eu quero comer 5 porções de cereais. Eu posso comer 2 vezes de manhã, 2 vezes ao meio-dia e 1 vez de noite. É uma ideia para quem está querendo ajustar a sua alimentação. Os cereais são o arroz, a quinoa, aveia, que mais que a gente tem de cereal? Bom, são várias. A gente vai passar uma lista para vocês aqui depois. Mas o principal representante desse grupo é arroz, tá? Aveia e milho. Milho também é um cereal. Depois, nós temos o grupo dos vegetais. Olha só que coisa mais bonita. Batata, cenoura, pimentão. Esse grupo especial a gente deve comer de 6 a 9 porções por dia. Eu posso comer 2 porções se eu quiser de manhã. Se eu quiser, eu posso comer 3 porções no meio-dia. Eu não preciso comer as 6 porções de uma vez só. Eu tenho que dividir durante o dia, mas eu também não preciso comer uma só. Depois, a gente tem as frutas. Olha só que coisa mais bonita de ver aqui. Quem é que não gosta de banana, né? Banana, um suquinho de abacaxi. Pois então, as frutas, a gente precisa comer de 3 a 4 porções por dia. As frutas, bom, tem muita fruta pra gente comer. Tem abacaxi, tem limão, tem banana, tem laranja, tem maçã, tem moranguinho, tem melancia, tem uva. Alguma das frutas que eu falei agora, com certeza tu gosta muito de comer. Pois então, a gente tem que comer de 3 a 4 vezes por dia. Dá pra comer no café da manhã, dá pra comer junto do almoço, dependendo do tipo de fruta. Dá pra comer de tarde, como um lanche, no café da tarde, de noite. A gente tem que comer pelo menos 3 vezes. Depois, a gente tem um grupo que não está aqui, a gente não conseguiu trazer ele aqui hoje, mas vocês com certeza conhecem, que são as nozes e as sementes. Castanha, nozes, amêndoas, amendoim, sementes são chia, linhaça, gergelim. Esse grupo a gente precisa comer pelo menos uma porção por dia. É muito importante que a gente coma pelo menos um pouquinho de amendoim, ou um pouquinho de semente de chia, um pouquinho de linhaça, ou um pouquinho de gergelim. Todos os dias a gente come só um pouquinho, não precisa ser muito. Isso vai ajudar bastante o nosso corpo a manter a saúde. Outra coisa, outro grupo, é o grupo dos azeites, dos óleos. Esse daqui é um alimento, o azeite, que não estava lá no início, quando Deus nos deu, né, a alimentação. Foi uma coisa que o ser humano foi acrescentando depois. Mas hoje a gente sabe que eles têm um papel na nossa alimentação. Então, os azeites, eles são opcionais, eles não são regra. Dentro da nossa pirâmide alimentar, se a gente não comer azeite durante o dia, não tem problema. Mas a gente pode comer no máximo 2 porções dele por dia, tá bom? Se a gente não comer, não tem problema, mas se a gente for comer, tem que ser no máximo 2 vezes, porque eles são muito gordurosos, a gente ingere muita gordura quando a gente está comendo eles. Depois, a gente tem os leites e derivados. É outro alimento que não estava lá com Deus quando Ele nos deu a alimentação, quando Ele nos deu a primeira alimentação, mas o ser humano usa hoje em dia. Esse leite, os derivados, como queijo, essas coisas assim, se a gente não comer, não tem problema. Não precisa ingeri-los durante o dia. Mas se a gente for comer, tem que ser pelo menos, no máximo 2 porções. Não pode passar de 2 porções. Porque eles também são muito gordurosos. Tem que cuidar para não comer gordura demais também. E a gente tem os ovos. Olha só. Os ovos são outro tipo de alimento que não eram os alimentos assim que Deus tinha deixado lá para nós no início. Ele permitiu que a gente ingerisse, mas eles não são alimentos tão importantes quanto esses outros aqui que eu mostrei. Então, se a gente não comer, não tem problema. Mas se a gente for comer, o ideal é comer 1, 2 porções no máximo por dia, tá bom? Essa é a pirâmide alimentar vegetariana. O que é uma alimentação vegetariana? Uma alimentação vegetariana é uma alimentação que a gente não tem a presença de carnes e só tem a presença disso daqui que está aqui em cima da mesa, ó. Coisas mais naturais, coisas mais saudáveis. E existem 3 tipos de dietas vegetarianas. A dieta ovo-lacto-vegetariana,
a dieta ovo-vegetariana e a dieta vegetariana estrita. O que é a dieta ovo-lacto-vegetariana? Bom, ovo, lacta, vegetariana. Ou seja, é uma pessoa que não come carne, mas ainda come ovos, leite e verduras, legumes, alimentos naturais. Uma dieta ovo-vegetariana é uma dieta onde a gente come ovos e vegetais, mas não come carnes e nada de leite também. E uma dieta vegetariana estrita é uma dieta que a gente come só os alimentos naturais. Eu sei que aqui tem pouco alimento natural para mostrar para vocês, né? Tem pouca coisa, podia ter outras coisas aqui, como uva, como morango, como batata doce, mas isso daqui é o que a gente tinha hoje para mostrar para vocês. Olhem na prateleira da casa de vocês, na geladeira, nos armários, o que tem na casa de vocês diferente do que tem aqui. Eu aposto que na geladeira da mamãe de vocês deve ter tempero verde, eu aposto que lá deve ter, sei lá, uma batata doce, né? Coisas assim mais naturais, deve ter alface, deve ter rúcula, não é verdade? Então, esses alimentos aqui, quem consome só esse tipo de alimento, só esses alimentos naturais e não consome nem carne, nem ovos e nem leites, é uma pessoa que tem uma dieta vegetariana estrita. Por que é importante a gente falar sobre esse tipo de alimentação? Porque essa foi a alimentação que Deus nos deu lá no início. Ela é a principal alimentação, a mais importante, a mais saudável, e é a alimentação que vai continuar com a gente lá no céu. Quando Jesus voltar, a nossa alimentação vai ser assim de novo, ó, só com coisas naturais. E acreditem ou não, ele vai nos dar uma ajuda para que a gente consiga aprender a gostar de coisas que a gente não gostava antes. A gente vai aprender a gostar de coisas que a gente não gostava. A gente vai conhecer alimentos que talvez aqui no nosso país não tenham, mas em outras partes do mundo tem. E tudo isso a gente vai ter acesso lá no céu, alimentos naturais, super saudáveis e gostosos. Outra coisa importante que a gente precisa falar é que, além daqueles nutrientes que a gente mencionou para vocês, proteínas, vitaminas e tal, a gente tem o grupo das gorduras, né? A gente tinha comentado agora há pouco sobre as gorduras. Então vamos listar quais são os nutrientes. A gente tem as gorduras, que são os lipídios, que a gente encontra em abundância em alguns alimentos. Quais alimentos? Ovo tem bastante gordura, coco tem bastante gordura, nozes tem bastante gordura, amendoim tem bastante gordura. Esses alimentos, assim, essas oleaginosas, essas castanhas, têm muita gordura. Abacate tem muita gordura. Essas gorduras são gorduras saudáveis. Mas mesmo sendo alimentos saudáveis, a gente não deve exagerar. Tudo que é comida em excesso, até alimentos que fazem bem para a nossa saúde, se a gente comer demais, vai fazer mal. Então as gorduras, elas têm um papel muito importante no nosso corpo. Elas ajudam a dar energia, e elas também são usadas pelo nosso cérebro. O nosso cérebro, para ter saúde, ele precisa de gorduras, gorduras saudáveis, que a gente encontra em alimentos naturais. Quando a gente come pouca gordura, pouquíssima gordura, o nosso cérebro acaba ficando um pouco doente. Quando a gente come gordura demais, a gente acaba trazendo problemas sérios para a nossa saúde, como problemas metabólicos, né? A gente acaba tendendo para o sobrepeso. Então a gente tem que tomar cuidado nessa parte. Outro grupo de nutrientes são os carboidratos, que nada mais são do que açúcares. Os carboidratos, eles são encontrados em vários alimentos, esses açúcares, né? A gente encontra nos açúcares mesmo, como mel, ou o açúcar que tem aí na sua casa, açúcar branco, açúcar demerara, mascavo. Que mais que a gente usa como açúcar melado, também é usado como açúcar, né? Pois então, são carboidratos. Só que a gente tem outros tipos de carboidratos, como arroz, batatas, tem muito carboidrato. Olha só, batatas tem muito carboidrato. Moranga tem bastante carboidrato. Massas tem bastante carboidrato. O que esses carboidratos fazem? Eles se transformam em açúcar dentro do nosso corpo. E esse carboidrato é usado para nos dar energia. O nosso metabolismo pega esse açúcar, esse carboidrato, e transforma em energia. Por isso que é importante a gente dormir bem de noite. Porque à noite, essa energia vai sendo produzida em uma quantidade muito grande, e de manhã, quando a gente acorda, a gente tem essa energia de sobra para a gente usar durante todo o dia. Só que para a gente ter energia, a gente precisa dormir bem, e a gente precisa se alimentar bem. Porque é da nossa alimentação que o corpo vai tirar o carboidrato para transformar em energia. Outro grupo de nutrientes são as proteínas.
As proteínas, como eu falei lá no início, são nutrientes que são construtores. Elas ajudam a construir os nossos músculos, elas ajudam a manter a saúde dos nossos órgãos. Elas também estão presentes em várias partes do nosso corpo, como o cérebro. Em todas as células a gente tem proteína sendo produzida e usada. Aonde que a gente vai encontrar proteína? Nos ovos, os peixes, frango, carne, também tem proteína. Mas como a gente falou antes, esses não são os alimentos mais legais da gente usar, não. Porque Deus falou que o melhor era a gente usar esses daqui, ó, mais naturais. E Ele deixou nos alimentos naturais a proteína que a gente precisa. Além do ovo, todo tipo de feijão, feijão preto, feijão vermelho, feijão azul, feijão branco, soja, grão de bico, lentilha, chia, linhaça, nozes, amêndoas, castanhas, cogumelos, arroz, todo tipo de arroz, quinoa, todos esses que eu falei, todos eles têm muita proteína. Feijão de vagem também, todos eles têm bastante proteína. O leite também tem proteína, mas a gente encontra em maior quantidade nos feijões, na lentilha, no arroz, no grão de bico. Eles têm bastante proteína e é daqui que o nosso corpo vai tirar esse nutriente para que a gente possa ter os nossos músculos formados, para que a gente possa ter os nossos órgãos bem formados, o nosso cérebro com saúde. O segundo tipo o quarto grupo de nutrientes são as vitaminas. Você já ouviu alguém falar que fruta tem vitamina? Porque realmente tem muita vitamina. A vitamina, ela é uma outra substância, é um outro nutriente que vai ajudar a manter o nosso corpo regulado. É através do consumo de vitaminas e é através do uso das vitaminas que o nosso corpo vai manter algumas funções importantes, como a saúde da pele, a saúde de certo órgão, a saúde dos olhos. Todos os nossos órgãos dependem de alguma vitamina para funcionar bem. Aqui a gente tem limão, abacaxi e banana. O abacaxi tem bastante vitamina C. É um alimento cítrico que tem bastante vitamina C. Assim como o limão, a laranja, o kiwi, eles têm bastante vitamina C. A banana, ela tem bastante vitamina K. Bastante vitamina... E também tem vitamina A. Esse é o grupo das vitaminas, só que a gente não encontra as vitaminas só nas frutas, a gente também encontra nos vegetais. Aqui, a cenoura tem bastante vitamina C, a cebola também tem bastante vitamina C. Aqui a gente tem bastante vitamina B9, se eu não me engano. B9. Na couve a gente também tem algumas vitaminas, mas não são muitas. Na couve a gente tem um outro grupo de nutrientes que a gente vai falar agora, que são sais minerais. Que você sabe muito bem que é o ferro que tem no feijão, o potássio que tem na banana, o ferro e o cálcio que tem na couve. Esses são os sais minerais. Eles ajudam a manter também os nossos órgãos com bastante saúde. Por exemplo, qual é aquele nutriente que a gente tem lá no nosso osso que é muito importante para manter os nossos ossos fortes? O cálcio. O cálcio, ele está presente nos ossos, nos dentes. Ele é muito importante para isso, para dar força, resistência para essas estruturas. O ferro, que tem bastante na couve, no feijão e no arroz, ele é importante para o nosso sangue. O nosso sangue precisa de ferro para poder ser bem forte, assim, sabe? Para ele poder estar ali no nosso corpo desempenhando o papel dele. O potássio também ele entra dentro das células e atua dentro das células do nosso corpo. Então, todos os alimentos naturais têm um pouquinho de cada coisa. Tem um pouquinho de proteína, tem um pouquinho de gordura, tem um pouquinho de carboidrato, tem um pouquinho de vitamina, tem um pouquinho de mineral. Só que alguns alimentos têm muito mais de um tipo de mineral. Como a gente falou, a batata tem muito mais carboidrato do que vitamina ou proteína. É por isso que ela é a representante do grupo de carboidratos. As frutas, elas têm muitas vitaminas e sais minerais. Por isso que elas são representantes desses grupos de nutrientes, das vitaminas e dos sais minerais. A gente precisa se lembrar disso, porque na hora da gente montar o nosso prato, a gente precisa ter um pouquinho de cada nutriente. Se a gente tiver gordura demais, a gente vai estar consumindo um tipo só de nutriente em excesso, e isso vai fazer mal para o nosso corpo. Se a gente tiver muita proteína no nosso prato, o nosso
as nossas células, o nosso corpo vai ficar um pouco mais devagar, porque a gente vai entupir ele de proteína, vai entupir, e ele vai começar a precisar se livrar desse excesso dessas proteínas que a gente consumiu. E o nosso corpo vai ficar um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais lento. O excesso de qualquer nutriente faz mal, mas se a gente comer pouco, também faz mal. A gente precisa comer em equilíbrio. É por isso que a gente falou aqui que na hora da gente escolher, montar um prato, precisa ter um pouquinho de cada coisa. Se a gente tiver só batata, olha, eu fiz hoje um prato que tinha arroz, batata e um pedaço de carne. Tem muita proteína e carboidrato. E cadê a vitamina e o sal mineral? Na hora da gente montar um prato, tem que ter um pouquinho de cada. Por isso que Deus criou vários tipos de alimentos. Porque assim a gente consegue variar a nossa alimentação. Eu sei que a couve tem ferro. Só que eu não quero ficar comendo couve todos os dias. É por isso que Deus colocou ferro no feijão também. Porque aí eu consigo encontrar ferro aqui e um dia talvez eu não precisa... Num dia eu como couve com alguma coisa, no outro dia eu como feijão com outra coisa. Eu não preciso comer o mesmo tipo de alimento todo dia. As frutas, todas elas têm muitas vitaminas. Só que não existe só o abacaxi, o limão e a banana. Tem abacate, tem morango, tem maçã, tem uva, tem o que mais? Tem mamão, tem pera, tem melancia, tem kiwi. Todas essas frutas têm muitos nutrientes. E a gente pode escolher qual delas a gente vai querer comer. Se eu tenho hoje na minha fruteira limão, abacaxi e banana, eu posso comer um pouco de abacaxi, depois no outro momento do dia eu como um pouco de limão, depois um pouco de banana. Eu não preciso ficar comendo só banana, só abacaxi. Eu posso variar. Amanhã, quando eu for no mercado, de repente, em vez de comprar banana, eu posso comprar maçã, ao invés de comprar abacaxi, eu posso comprar mamão, ao invés de comprar limão, eu posso comprar laranja. Isso é uma coisa muito importante, sabe por quê? Porque quando a gente faz essas escolhas de botar um pouquinho de cada tipo de alimento no nosso prato, a gente está tendo uma alimentação balanceada. A alimentação balanceada é uma alimentação onde a gente tem variedade de alimentos. É uma alimentação onde tem muitos tipos de alimentos, não só um tipo. Onde a gente tem muitos tipos de nutrientes, não só um tipo de nutriente. Então vocês acham que um prato de purê de batata com arroz, com um pedaço de carne, é um prato balanceado? Ele não é balanceado porque ele tem muito carboidrato que vem da batata e do arroz, e muita proteína que vem da carne, mas não tem vitamina que vem dos legumes, nem sal mineral que vem dos legumes. Entendem? É por isso que a gente precisa tomar cuidado. Ele também tem pouca gordura. Bom, ele vai ter um pouco de gordura por causa da carne, mas daí é uma gordura que não é muito saudável. Onde é que a gente vai encontrar gorduras mais saudáveis? Nos amendoins, no abacate, no coco, na castanha, nas sementes de gergelim, de linhaça, de girassol, né? Em todos esses a gente encontra gorduras boas. Então, um prato balanceado, uma dieta balanceada, é uma dieta onde a gente tem uma variedade de alimentos e nutrientes, e não só um tipo, ok? Bom, eu vou listar para vocês alguns tipos de vitaminas que a gente encontra nos alimentos naturais. Os alimentos naturais, os legumes, as frutas, os vegetais, eles têm, como eu falei, várias vitaminas. A gente tem alguns tipos de vitaminas. A gente tem a vitamina A, que é uma vitamina muito importante para a saúde dos nossos olhos e da nossa pele. A gente tem a vitamina B1, a vitamina B2, a vitamina B6 e a vitamina B12. Todas essas vitaminas B são importantes para o nosso cérebro, para os nossos músculos e também para alguns órgãos do nosso corpo. Mas o nosso cérebro não sobrevive se não tiver essas vitaminas. As vitaminas B a gente encontra principalmente nas verduras e legumes. A gente encontra nas verduras, nos legumes, nas frutas, a gente encontra nas carnes, a gente encontra nos peixes, a gente encontra no ovo, a gente encontra no leite, nas castanhas também. Só que a vitamina B12 a gente só consegue encontrar ela em ovos, leites e em carnes. É por isso que na hora da gente fazer uma troca, começar a se alimentar de uma forma diferente, a gente precisa pensar aquilo que a gente vai colocar no nosso prato. O ideal é que a gente retire a carne da nossa alimentação, que nem a gente falou lá no começo. Se eu vou tirar, eu preciso comer um pouco mais de ovos, porque tem mais proteína, tem vitamina B12. Eu preciso ir num médico, num nutricionista, para que ele me ajude a melhorar a minha alimentação para que não falte nenhum nutriente. Ok? Isso é importante da gente saber.
Depois a gente tem a vitamina C, que é muito rico em alimentos cítricos, né, em frutas cítricas, como abacaxi, limão, laranja, kiwi, que mais que a gente tem vitamina C? Carambola tem vitamina C. Nos legumes a gente encontra principalmente na cenoura. Ela também é muito boa para os olhos, ela tem bastante vitamina A e bastante vitamina C. A gente tem a vitamina D, que é uma vitamina que a gente encontra principalmente no sol. O sol, quando encosta na nossa pele, ele vai ajudar com que uma parte da gordura do nosso corpo se transforme em vitamina D. E o sol é a fonte de vitamina D de maior quantidade. Se a gente não tomar sol todos os dias, se a gente não se expor ao sol todos os dias, a gente vai ter pouca vitamina D no nosso corpo. Outro alimento que a gente encontra vitamina D é o ovo, só que o ovo tem muito pouca vitamina D. É por isso que o mais importante é a gente se expor ao sol, para que a gente consiga bastante vitamina D. Porque sem o sol a gente não consegue o suficiente. A gente tem a vitamina E e a vitamina K, que são mais encontradas também nas frutas. Vitamina K tem na banana. A gente encontra a vitamina K e a vitamina E principalmente nas frutas e nos legumes, mas principalmente nas frutas, tá bom? A gente também tem uma quantidade de sais minerais que são importantes para o nosso corpo. A gente já tinha falado de alguns sais minerais, o ferro, o potássio. Para que eles são importantes? O ferro, como eu falei, é importante para manter o nosso sangue. O ferro é importante para ajudar a manter o nosso sangue com saúde. A gente tem o iodo também, que ajuda a regular algumas glândulas do nosso corpo. A gente tem o cálcio, que é bom para os dentes, para os ossos. A gente tem o sódio, que também é importante para algumas glândulas, para as nossas células no geral. A gente tem o potássio, que é um sal mineral importantíssimo para os nossos músculos. A gente tem o flúor e o zinco, que são muito importantes para todos os órgãos, mas principalmente para as células do nosso corpo. Elas precisam de bastante desses sais minerais. Outra coisa que a gente precisa se lembrar é que na hora da gente ir no mercado, para fazer alguma compra, a gente sempre precisa olhar o rótulo dos alimentos. O ideal é que a gente sempre compre alimentos mais naturais, como tem aqui na frente, ó. Feijão, repolho, couve, batatas, cebola, alho. Mas se a gente for comprar alguma coisa que é em pacote, a gente sempre precisa olhar atrás para ver o rótulo. Deixa eu pegar o rótulo aqui, ó. No caso do pacote de farinha que eu tenho aqui, o rótulo ele tá do lado aqui, ó. Aqui do lado a gente tem uma tabela nutricional e a gente tem logo embaixo da tabela nutricional, está escrito assim, ó, ingredientes, farinha de trigo, ferro e ácido fólico. Tem alimentos que vêm assim em pacotes que tem conservantes, que tem emulsificantes, espessantes, que são substâncias nocivas para a nossa saúde, fazem muito mal. Então, quando a gente vai comprar algum alimento, a gente precisa olhar os rótulos para ter certeza que a gente está comprando um alimento mais natural. E não um alimento que seja cheio de coisas ruins e que não são saudáveis. Tem alguns rótulos que tem escrito assim, foi usado um espessante N3 não sei o que, um espessante A, B, C, blá 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 em algum número. Essas substâncias que têm letras e números são substâncias que não são muito saudáveis. Então, quando a gente for no mercado, é sempre bom a gente cuidar para a gente ver se esse produto aqui realmente é natural ou mais natural possível, para que a gente não coma coisas em excesso, para que a gente não coma coisas que não fazem bem para a nossa alimentação. A gente precisa saber que muitas doenças são causadas pelo excesso de alguns nutrientes ou pela falta de alguns deles. Exemplo, quando a gente consome muito açúcar e muito carboidrato na nossa alimentação, é mais fácil da gente desenvolver uma doença chamada diabetes. Você conhece essa doença? Eu acho que talvez você conheça alguém, um amigo, de repente um parente que tenha. Eu tenho alguns parentes que têm essa doença. Quando a gente come muito açúcar mesmo, e bastante carboidrato também, a gente acaba desenvolvendo ela. Existem outras doenças, como alguns tipos de cânceres, que acabam surgindo no nosso corpo por causa do consumo de certos alimentos que não são nem um pouco saudáveis, como salsichas, nuggets, aqueles de frango, aquelas coisas empanadas, aqueles hambúrgueres comprados em lata no mercado,
todos aqueles são alimentos embutidos, são alimentos que não são nem um pouco naturais. Foi pego o resto de alguma coisa e o resto de outra coisa e foi batido, triturado e misturado para fazer aquilo ali. Eles não têm nem nada de saudável neles. Eles têm muita coisa ruim ali, muita gordura, muito carboidrato, eles têm muitos tipos de produtos químicos ali para manter a validade dele maior, e isso daí faz muito mal para o nosso corpo. Isso faz muito mal. E quando a gente se alimenta demais com esses alimentos, com essas coisas que às vezes a gente chama de alimentos, a gente acaba desenvolvendo algumas doenças como câncer, por exemplo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente come muito açúcar também e não escova os dentes, a gente fica mais a gente fica com mais chance de desenvolver cárie nos dentes. Se a gente come pouco cálcio, a gente fica com osteoporose. O que é osteoporose? É quando os nossos ossos ficam cheios de buraquinhos, de furinhos, de poros. Por quê? Porque é justamente o cálcio que vai fazer com que os nossos ossos sejam fortes e firmes. Se a gente não come cálcio, vai faltando material para o osso se formar e ele vai ficando cheio de buraquinhos, cheio de furos. Os nossos ossos vão ficando mais fracos, os nossos dentes vão ficando mais fracos também. Então, se a gente comer demais alguma coisa, faz mal. Se a gente comer de menos, faz mal também. A gente sempre tem que controlar, tem que ser um equilíbrio. É por isso que a gente falou agora há pouco de uma dieta balanceada. Tem uma substância muito específica, uma vitamina, que é adicionado em alguns alimentos, que aqui onde eu li, aqui no rótulo da farinha, também tem, aqui ó, diz ingredientes, farinha de trigo, ferro e ácido fólico. O ácido fólico é uma vitamina, é a vitamina B9, e ela é muito importante para a saúde do nosso cérebro. Só que tem alguns países onde essas vitaminas e minerais são encontrados muito pouco nos alimentos. Por quê? Porque às vezes nesses alimentos é utilizado agrotóxicos, ou o solo, a terra que foi usada para plantar esses alimentos era pobre em nutrientes, e daí esses alimentos, quando foram plantados, cresceram e se desenvolveram, eles ficaram pobres em nutrientes também, porque eles vão tirar do solo os nutrientes, né? As plantas, quando elas crescem na terra, elas vão tirando da terra os nutrientes que elas precisam. E quando essa terra tem pouco nutriente, o alimento vai ter pouco nutriente também. E aqui no Brasil, a gente tem uma concentração muito pouca de certos nutrientes em alguns alimentos. A vitamina B9, que é o ácido fólico, ela tem não pouca concentração, mas as pessoas hoje em dia comem muito menos alimentos com vitamina B9 do que deveriam. Os alimentos com a vitamina B9, como eu falei agora há pouco, são os legumes, os grãos, os feijões têm bastante vitamina B9. Só que as pessoas hoje em dia estão comendo mais coisas com farinha, com massa assim, industrializada, do que esses alimentos naturais. Então o governo de muitos países, inclusive do Brasil, pede para que as empresas adicionem essa vitamina em alimentos que não continham ela antes. Uma farinha de trigo não tem vitamina B9, mas o governo pede que se adicione essa vitamina. Então hoje em dia, quando a gente lê o rótulo, está escrito farinha de trigo, ferro e ácido fólico. Além de ter a vitamina B9, que é o ácido fólico, a gente também encontra, além de ter a vitamina B9, que é o ácido fólico, a gente também encontra ferro. E outros alimentos, eles adicionam iodo, eles adicionam flúor, para que a gente possa se alimentar, porque a gente tem trocado os alimentos naturais que têm esses nutrientes por alimentos industrializados que não têm. Então é muito importante que a gente olhe os rótulos e, quando for montar o nosso prato, pense, eu estou comendo a quantidade de nutrientes que eu deveria? Eu sei que esses nutrientes são importantes para eu ter uma vida saudável, para que eu possa ter energia para brincar, para estudar, para correr, para me divertir com os meus amigos, para ir na igreja, para fazer as coisas do clube. Para eu poder ir num acampamento, eu preciso ter energia. Eu só vou ter energia para aguentar um campuri, para fazer todas as atividades do campuri, se eu comer alimentos que me deem energia. Só que além de energia, eu preciso de muita proteína, porque eu preciso ter bastante músculo, eu preciso ter um cérebro saudável. E a proteína atua nos músculos e no cérebro. Então, para que eu possa participar das atividades do campuri, para que eu possa pensar, para que eu possa ter ali a concentração para fazer todas aquelas coisas, ter força para fazer as brincadeiras,
eu preciso que na minha alimentação tenha alimentos com bastante proteína, com bastante vitaminas, sais minerais. É por isso que é importante a gente olhar para aquilo que a gente está comendo e ver se a gente está comendo certo ou não, tá bom? Outra coisa importante, a gente tem alguns tipos de leite também. A gente tem 2 tipos principais de leites, os leites animais e os leites vegetais. Os leites animais é o leite que é tirado de um animal, de uma vaca, no caso aqui, eu tenho leite de vaca aqui, tá bom? Esses leites, eles têm várias composições, se vocês forem ver no mercado, tem leites que aqui em cima está escrito integral, que nem nesse, ó. Tem outros que está escrito desnatado, semidesnatado. A diferença é que o leite integral é o leite que possui todos os nutrientes de quando ele é tirado lá da vaquinha. Quando a vaca é ordenhada e o leite é tirado, ele vai para uma fábrica para ser processado, para ser guardado, assim, engarrafado, né? E tem alguns processos que as empresas fazem que ajudam a tirar gordura, que ajudam a desnatar o leite. Quando eles desnatam o leite, eles tiram, né, a nata, que é um excesso de gordura que tem. Então você vai encontrar o leite desnatado, semidesnatado e o leite integral. A diferença deles é que o leite integral é o que mais possui os nutrientes originais que tinham no leite quando foi tirado da vaca, ok? Agora tem o segundo tipo de leites, que são os leites vegetais. Que são todos aqueles leites que a gente tira de alguma coisa vegetal. Eu sei que você já viu alguma coisa assim. É o leite de soja, eu acho que você conhece. O leite de arroz, talvez a mamãe e o papai conheçam. Leite de coco, que hoje em dia é vendido nos mercados. Esses são os leites vegetais, eles são feitos a partir de vegetais. Dá para fazer leite vegetal de tudo quanto é coisa. Leite de coco, de arroz, de amendoim, de aveia, de semente de abóbora. São muitos tipos de leites vegetais e eles são muito importantes para a nossa saúde. Eles são mais saudáveis do que esses leites aqui de vaca que a gente consome, por exemplo. Mas, como eu falei lá no início, às vezes a gente não consegue fazer todas as mudanças. Às vezes a gente vai tirando as coisas que não são muito saudáveis aos poucos. Então não se preocupe se você está tentando mudar a sua alimentação e não está conseguindo tirar tudo que faz mal de uma vez só. Vai aos poucos, pede ajuda para a mãe, para o pai, envolve eles para que eles mudem a alimentação também. Quando a gente tem uma alimentação mais saudável, o nosso corpo fica mais saudável. A gente acaba desenvolvendo uma mente mais saudável. A gente tem mais disposição, mais energia para fazer as nossas coisas. A gente acaba tendo uma mente com uma memória muito melhor. E a gente consegue ter uma comunhão com Deus muito melhor também. Porque é através da nossa mente que a gente conversa com Deus. E quando a nossa mente está cheia de substâncias que fazem mal para a saúde, que a gente encontra em certos tipos de alimentos, quando ele está cheio dessas substâncias ruins, a gente não consegue ter uma comunhão muito legal com o nosso Deus. Agora, quando a gente vai comendo coisas mais naturais, coisas que só tem nutriente bom, que não tem coisa nociva para a nossa saúde, a nossa mente não vai ficando cheia dessas coisas ruins. Muito pelo contrário, ela vai ficando cheia de coisas boas. E a nossa comunhão com Deus acaba melhorando muito. Ok? Tem uma outra classificação que a gente encontra principalmente nos açúcares, que é a questão do diet e do light. O que são alimentos diet e o que são alimentos light? Alimentos lights, né? Às vezes a gente encontra assim num pacote de alguma coisa, leite light, ou açúcar light, ou suco light. Quer dizer que tem menos açúcar do que o normal. De todo o açúcar que tinha dentro daquele suco, eles tiraram metade. Isso é um alimento light, que tem menos açúcar. Um alimento diet é que não tem açúcar nenhum. Ele não tem nenhum tipo de açúcar. Ok? Essa é uma outra diferença que a gente precisa entender. Depois, pão integral e pão branco. Qual que é a diferença? O pão branco é feito com farinha de trigo branca. O pão integral é feito com farinha de trigo integral. A farinha de trigo branca, ela só é branca porque quando eles pegaram o trigo, eles passaram numa máquina que tirou a casquinha e a pele que tinha no trigo. Eles tiraram toda a parte verdinha do trigo, mais clarinha, mais escurinha do trigo, toda a película que tinha em volta do grão de trigo, e aquela era ali naquela parte que tinha muito nutriente, muita fibra. Quando a gente tira, primeiro, aparece a parte branca do trigo, segundo, a gente tira muito nutriente. Então,
Uma farinha de trigo branca tem menos nutrientes do que uma farinha de trigo integral. Porque a farinha de trigo integral, como o próprio nome já diz, integral, ela tem mais dos seus nutrientes, porque a casca dela e a pele dela foram preservadas, a casca e a pele do trigo. Com o arroz é a mesma coisa, o arroz branco e o arroz integral. O arroz branco, ele tem menos nutrientes porque ele já não tem mais a casca e a pele dele, ok? É por isso que muita gente prefere comer arroz integral. Quando a gente vai fazer arroz branco em casa, a gente tem que se lembrar disso. É um arroz que não tem muito nutriente. Daí, seria legal se a gente fizesse com uma cebola, com uma cenoura, se a gente colocasse algum legume junto, para deixar ele mais saudável. A principal diferença dos alimentos do arroz branco e do arroz integral e da farinha branca e da farinha integral é essa. Quando a gente vai fazer um pão, qual que é a melhor farinha de usar? Uma farinha integral, porque ela é mais saudável, ela tem mais fibras. E as fibras são os nutrientes que vão ajudar a manter o nosso estômago, o nosso intestino com saúde. Ok? Outra coisa que a gente precisa entender é que na hora da gente montar o nosso prato, a gente precisa montar ele de uma forma equilibrada. Só que, além da alimentação, a gente tem outra coisa muito importante, que é a água. Isso faz parte da nutrição, sabiam? Olha só. A água foi o líquido criado por Deus. A água ela foi criada por Deus lá na semana da criação. E é uma substância, é um alimento também, que não tem açúcar, que não tem sal mineral, que não tem nenhum tipo de sujeirinha. Ela é uma coisa limpa. Então quando a gente bebe ela passa pela nossa garganta e vai por dentro do nosso corpo limpando as nossas veias e artérias. Ela ajuda a manter os nossos órgãos com bastante sangue, porque ela é usada para formar o nosso sangue. É a água que é usada para manter o nosso cérebro com saúde, porque todos os nossos órgãos têm um pouco de água, né, dentro dos seus músculos, né, dentro das suas células. A água ela também é usada para formar a urina, para formar o bolo fecal. Então, às vezes a gente está com dificuldade de ir no banheiro para fazer o número 2. Por quê? Porque a gente está tomando pouca água. E para a gente poder fazer cocô, para o cocô poder ser formado no nosso corpo, a gente precisa beber água. Porque é a água que vai ajudar a formar ele. Eu estou falando isso, gente, eu sei que às vezes parece um pouco nojento, mas assim, ó, se a gente não bebe água, a gente acaba tendo muitos problemas de saúde no nosso intestino, na hora de formar o cocô. Porque a água que vai ajudar a formar ele. E se a gente não formar ele e não jogar para fora, a gente vai ficar com ele ali trancado ali dentro. E toda a sujeira que está ali com ele vai ficar se acumulando dentro do nosso intestino. Beber água é importante. Quando a gente não bebe água, a nossa imunidade baixa, o nosso intestino tranca, fica difícil de ir aos pés. O nosso cabelo pode cair. Quando a gente toma muito pouca água, queda de cabelo é uma coisa normal. Quando a gente bebe pouca água. A gente acaba ficando com a nossa energia mais baixa, porque a água também é usada no processo de dar energia. O nosso corpo acaba ficando desidratado, a gente fica com mais sede. Então beber água é muito importante, mas nunca junto com a comida. Porque quando a gente bebe um copo de água, ou um suco, ou qualquer coisa, junto com um almoço, com café da manhã, com um jantar, com café da tarde, essa água ou esse suco acabam atrapalhando a digestão dos alimentos no nosso corpo. E daí o que acontece? A gente fica embuchado, com aquela sensação de embuchado. E isso faz muito mal, gente. Isso atrapalha a absorção desses nutrientes saudáveis que a gente tem nos alimentos. Então de nada adianta a gente fazer um prato bonito e rico em nutrientes saudáveis se a gente vai lá e toma água e acaba prejudicando a absorção desses nutrientes. E para finalizar, a gente precisa saber que toda hora que a gente for comer, a gente precisa planejar aquilo que a gente vai comer. O nosso cardápio, o nosso prato alimentar precisa ser bem planejado. É por isso que eu tenho um desafio para vocês. Mas esse desafio não vai ser eu que vou passar, outra pessoa vai passar para vocês. Com tudo isso que vocês aprenderam hoje e com tudo que vai ser mandado para vocês aí na hora de fazer essa especialidade, vocês vão responder as perguntas da especialidade bem bonitinho, daquela forma que a gente está sempre fazendo, né, com uma capa bonita, e vocês vão receber um desafio da Fernanda. Ela vai dar um desafio para vocês e eu quero ver essas fotos postadas. Tá bom? Vocês têm até o nosso próximo encontro
para vocês postarem as fotos ali no nosso grupo dos Desbravadores no WhatsApp. E eu quero parabenizar quem cumpriu o desafio. Eu tenho certeza que esse vai ser o desafio mais gostoso de vocês. Um bom restante de dia para vocês, bom clube. Qualquer dúvida que tiverem, procurem a gente que a gente vai ajudar. Um abraço! Oi, desbravadores, tudo bem? Estou aqui para mais uma recriação e eu vou explicar agora. Preciso de um voluntário? Tá bom, então. É o seguinte. Tu vai colocar essa prancheta na cabeça. Vocês podem usar um livro, um caderno, qualquer coisa. E vai ficar uma pessoa dando ordens, de ordem unida. Só que só pode ser direita, volver, esquerda, volver e meia volta, volver, tá? Quando a prancheta cair, ela vai perder. Esquerda, volver. Direita, volver. Esquerda, volver. Meia volta, volver. Vai, volver. Direita, volver. Esquerda, volver. Meia volta, volver. Direita, volver. Esquerda, volver. Dá uma capata aí. Esquerda, volver. Direita, volver. Esquerda, volver. Meia volta, volver. Vai, vai, direita. A Lara tá assim, ó. A escoliosa tá torcendo pra esquecer dela. 2000 anos depois. Alguém dá um empurrão nela. Pessoal, o desafio de vocês é o seguinte: fazer um prato vegetariano saudável com os seus pais. Depois você poste uma foto lá no nosso grupo para nós ver como ficou. Ficamos felizes em Olá, desbravador, olá, desbravadora. É bom vê-lo aqui. Mas eu tava tentando dizer pra ela que era pra ela falar. Os erros você precisa, Sara. O cachorro assim, ó. Levanta assim e começa a cantar. Ah, que Dá um oi, Samantha.